pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme
aleluia, estamos aqui nessa manhã para sermos canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, Esther capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, a partir do versículo 7. Mas antes vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Pai. Em primeiro lugar, eu te pedir perdão pelos meus pecados, atitudes, pensamentos ou palavras, algo que eu tenha feito ou dito e tenha entristecido a ti, porque eu sou pó, eu sou cinza, eu sou humano, eu só sei errar, que eu tenho responsabilidade, ó Pai, de ministrar a tua palavra nessa manhã, escola bíblica dominical. Quantas lutas, Senhor, quantas dificuldades para fazer a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei onde vai o alcance desse microfone, eu não sei onde vai o alcance dessa live, mas que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, fala os corações, ó Pai, nessa escola bíblica dominical. Todo espírito que faz, Senhor, entender ao contrário, caia por terra em nome de Jesus, e o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. Livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da praia que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da escrita que publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, também para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse que suplicasse sua presença pelo povo. Aleluia. Veio depois a Ataque, fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então falou Esther a Ataque: manda dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem e mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não terá uma sentença a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás tu entre todos os judeus, porque se todos te calarem nesse tempo, socorro e livramento de outra parte da casa para os judeus, mas tu sabes que a casa de teu pai perecerá, e quem sabe que para si tal tempo como se chegasse a esse reino. Então disse Esther que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para estudar a tua palavra, Senhor, para meditar na tua palavra, Senhor. Essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Espírito Santo de Deus, toca nos corações, que haja arrependimento nessa manhã. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter uma mudança, Senhor, de comportamento nessa manhã, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O que diz a palavra do Senhor? Esther, ela era uma menina judia, mas o seu tio Mardoqueu lhe deu toda a instrução antes que ela chegasse ao reinado, para que você entenda um pouco dessa história. Assuero era casada com uma mulher linda, chamada Vasti, mas ele fez uma festa para apresentar, porque naquela época os reis faziam isso, para se mostrar, para se engrandecer. Eles davam banquetes para apresentar a sua esposa, que era linda, maravilhosa, cheirosa, formosa, cabelos maravilhosos. E só que o rei estava bêbado e mandou que fosse até os aposentos da rainha para que ela fosse chamada, para que fosse apresentada
Só que a rainha não quis. Ela se deu ao luxo de achar que ela era muito poderosa e não obedeceu o chamado do rei. Aí quando eles chegaram lá, ela falou, não vou. E aí as pessoas chegaram até o rei e falaram, ó, ela não quis vir não. Então, os conselheiros do rei falaram para ele que ele precisava ter uma outra esposa, porque se isso chegasse no ouvido das outras mulheres, elas iriam querer fazer igual, não obedecer aos seus esposos. Então foi feito como se fosse um concurso, e Esther estava nesse meio, mas o seu nome mesmo era Hadassah, mas aí ela foi colocada o nome Esther, e foi aconselhada pelo seu tio, que a criou, para que ela não revelasse a sua identidade. E aí aconteceu que esse homem, né, ruim, chamado Amã, ele tinha muita raiva do povo judeu, muita raiva, e principalmente de Mardoqueu, que não se curvava a ele. Então ele foi, fez lá os planos dele, fez as tramóias e disse que iria destruir o povo. Já tinha arrumado provas, já tinha arrumado tudo para destruir o povo judeu, porque ele tinha muita raiva. E Mardoqueu usou ataque para chegar até Esther, porque ele tinha acesso ao palácio e Mardoqueu não tinha. E Esther chegou e falou, eu não tenho como ter acesso ao rei, porque já fazem 30 dias que ele não me chama. E todo mundo sabe, é a lei, se alguém chegar diante do rei sem ser chamado, a sentença de morte. Então, ele precisa levantar o cetro, autorizando que a pessoa entre. Se eu chegar lá e o rei não suspender o cetro, eu vou morrer. E aí Ataque foi lá e falou essas coisas para Mardoqueu. Mas Mardoqueu chegou e falou assim, avisa ela que se ela pensa que ela por estar no palácio, ela vai se livrar, lembra ela de quem ela é, lembra ela da sua origem. E aí Ataque foi lá de novo e falou para Esther, seu tio Mardoqueu mandou dizer isso. Então ela chegou e se posicionou. É isso que o Senhor requer das nossas vidas. Hoje não há tempo de desculpas. São muitas desculpas que nós temos apresentado diante do Senhor, mas o Senhor requer um posicionamento. E se você for parar para pensar, as desculpas que você dá para não estar na presença do Senhor são as piores. As pessoas hoje só se lembram de Deus na hora que está morrendo, só se lembram de Deus quando descobre que tem um câncer, só se lembra de Deus quando está passando necessidade, só se lembra de Deus quando está desempregado, só se lembra de Deus na hora da desgraça. Mas não tem coragem de se lembrar de Deus nos momentos em que o Senhor abençoa, nos momentos em que o Senhor providencia o pão, nos momentos que o Senhor providencia, seja lá o que for. E Mardoqueu fez lembrar Esther. Não pensa porque você é rainha que você vai escapar, porque você também é como uma de nós. E o Espírito Santo falou comigo a noite inteirinha que nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, precisamos ser compromissados com Deus. Há necessidade de um compromisso. Nunca se houve tanta necessidade de orar pela nação brasileira como nos dias de hoje. Nunca se precisou de um posicionamento como cristão. Eu e você, não estou falando de religião, estou falando daquele que segue a Cristo. Todos aqueles que seguem a Cristo são cristãos. E Esther entendeu que ela precisava se posicionar. E ela chegou e falou, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também jejuaremos. E assim irei ter com o rei. O que o Espírito Santo de Deus nos fala aqui? Nós precisamos entender que não podemos chegar diante da presença do rei, do nosso Deus, de qualquer maneira. Nós não podemos chegar à presença do rei de qualquer maneira. Tem que haver uma consagração, tem que haver uma entrega, tem que haver jejum, tem que haver consagração, tem que haver uma preparação. Não é de qualquer maneira que se chega diante da presença de Deus. E Esther teve esse entendimento. Então, pede para juntar todos os judeus. Agora eu coloco aqui para a nossa nação.
vamos entrar em jejum, vamos entrar em oração, vamos falar menos e orar mais, vamos buscar a presença de Deus, vamos jejuar, vamos clamar ao Senhor. Nós precisamos entender que é tempo de busca da presença do Senhor. É tempo de se posicionar. Não há mais tempo de brincar com o pecado. Não há mais tempo de continuar do jeito que se continuava. Ontem eu recebi um presente de Deus, a visita da minha amiga Paulette, que a gente teve o prazer de se conhecer. Ela foi até a minha casa, foram momentos muito agradáveis. Ela, sua esposa, a sua sogra. E foi um momento muito único. E ficamos falando ali a respeito das coisas de Deus. E eu achei interessante, porque em todo o tempo que nós estávamos ali, nós estávamos falando a respeito de Deus. E ela disse uma coisa que me chamou muita atenção: nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. As pessoas precisam saber quem nós somos. Nós precisamos nos identificar como aquele que serve ao Senhor. Nós precisamos nos identificar como cristãos. Onde nós estamos inseridos, as pessoas precisam saber que nós precisamos fazer a diferença. E se isso não tem acontecido, a culpa é nossa. Mas a Esther entendeu, por causa do seu tio Mardoqueu, que falou: não pense que você vai escapar. E a minha amiga falava: não pense porque nós somos brasileiros, porque está acontecendo na Venezuela, não vai acontecer no Brasil ou qualquer outra nação. Nós precisamos nos posicionar. E o Espírito Santo ficou bradando no meu coração toda noite a respeito disso, de posicionamento. Nós temos que consagrar a nossa vida. Que Deus é esse que você serve, que entra ano e sai ano, você não consegue sair dessa vida de pecado, não consegue sair dessa vida de vício. Agora tem um maldito aí de um jogo que tem deixado as pessoas viciadas. O inimigo, ele faz assim, ele faz você ganhar, te engana, te ilude e depois ele tira de você. Mas Deus não. Deus é fiel, Ele nos abençoa. E olha que a gente nem merece, mas Ele é fiel. Então Esther entendeu que ela precisava se posicionar. Esther entendeu que ela precisava fazer alguma coisa para que isso fosse mudado. 3 dias. Não é por acaso 3 dias. Porque Jesus, Ele morreu na sexta-feira e Ele ressuscitou no domingo. 3 representa a Trindade, santidade. E assim ela fez. E após esses 3 dias e 3 noites de jejum e de consagração, ela foi até a presença do rei. Aleluia! E como o rei amava Esther, coisa linda, ele estendeu o seu cetro e ela pôde entrar diante dele. Significa autorização. Esse cetro significa pode entrar. Esse cetro significa presença. Aleluia. Muitas das vezes você não tem tido a autorização de Deus para muita coisa, porque você não busca, porque você não se consagra, porque você não se anula, porque você não se renuncia. Nós precisamos nos renunciar. Tem uma turma aí que fala: não precisa disso não. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Mentira do inimigo. Deus quer que você renuncie a sua carne por amor a Ele. A obediência significa renúncia. Muita gente acha que obediência é fazer as coisas de qualquer maneira, e não é. Obedecer a Deus é estar debaixo da sua vontade. Obedecer a Deus é estar debaixo da sua lei. É viver essa palavra. E Esther chegou diante do rei e foi concedida a autorização para que ela entrasse, porque ele estendeu o cetro, porque ele amava Esther. E ela foi muito sábia, porque ela chegou e só pediu que ele fosse a um banquete que ela iria preparar e que ele pudesse convidar a mãe, o seu maior inimigo. Ela foi sábia e ela foi e teve autorização do rei para realizar o banquete. E
E Esther, quando preparou o banquete e a mãe estava ali, ela foi e, vamos dizer assim, confessou a sua verdadeira nacionalidade, que ela era de Israel, que ela era judia, e foi e mostrou os planos todos de Amã, tudo que havia arquitetado contra o povo de Israel, e o rei ficou muito enfurecido com toda aquela traição, e Mardoqueu, que era um servo fiel e leal, foi honrado, e Esther e todo o povo judeu foi salvo, e Amã foi para a forca. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque Esther se posicionou diante do Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Então nós temos que ter sabedoria no nosso agir, no nosso falar, e nos compromissarmos com o Senhor. Nós precisamos entender que já passou do tempo de omissão. Esther estava ali no palácio, bela, formosa, maravilhosa, sendo servida por suas empregadas, por suas servas. E o que o Senhor fez? O Senhor confrontou Esther. Aleluia. O Senhor foi lá e falou: opa, você não pode ficar assim. Você não pode ficar nessa situação que você está. De conforto, de acomodação. Esther, você foi colocada nesse reino para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Você não está aí à toa. Você não está aí só para colocar uma coroa na cabeça. Esther entendeu o propósito e o chamado pela qual o Senhor havia colocado ela no trono. Qual é o propósito que você está inserido? Onde Deus tem te colocado? Qual o fruto que você tem dado? De repente o Senhor te abriu uma porta de emprego para que você fosse instrumento de evangelização para essas pessoas às quais você trabalha junto. E o que você tem feito? Reclamado, murmurado, entrado no meio da roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Deus te colocou nesse emprego para que você seja instrumento de evangelização. Deus te colocou nessa faculdade que você tanto orou, que você tanto pediu, para que você seja instrumento de evangelização, para que você faça a diferença. Deus nos coloca em lugares à toa. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E você precisa entender isso. Que eu e você precisamos fazer a diferença nessa nação. Qual nação que nós estamos inseridos? A nação brasileira. Se você está vivendo, você está inserido em qualquer outra nação, faça a diferença onde quer que você esteja. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado e exaltado. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e nós precisamos pregar esse evangelho, por mais quantidade de pessoas que nós possamos fazer. Nós precisamos fazer isso, nos consagrar, nos renunciar em prol do Senhor, fazermos a diferença, porque o Senhor Ele nos sonda, Ele nos conhece, e o Senhor quer mudar a tua história. Se você não está nesse contexto de renúncia, de consagração, já tem muito tempo que você não chega na presença do Rei, ou seja, já tem muito tempo que você não chega diante da presença de Deus. Quanta coisa que tem tirado a sua atenção? Facebook, WhatsApp. O WhatsApp não é uma ferramenta só de conversa, porque o que tira mesmo é o Facebook, é Instagram, é Kawaii, é TikTok, é tanto trem que eu já nem sei. Tanta coisa que tem tirado a sua atenção no YouTube. Nesse tempo que você fica com a sua visão na tela do celular, do tablet, do computador, quanto tempo que você gasta na presença do Senhor? Orando, lendo a Bíblia, se consagrando, jejuando? Em nome de Jesus, se posicione nessa manhã. Se posicione. Entenda que Esther também foi, sacudida. Esther também foi lembrada por que ela foi colocada no trono.
E nessa manhã o Espírito Santo te lembra por que você foi colocado neste local de trabalho, por que você foi colocado nessa faculdade, por que você foi colocado nessa escola, por que você foi colocado no contexto onde você está inserido, nessa família. Por que Deus te colocou nessa família? Por que você se casou com essa pessoa? Porque você precisa fazer a diferença onde Deus te colocou. Em nome de Jesus. Que você possa pegar essa passagem, capítulo 4 de Esther, ler, dar continuidade no capítulo 5. Leia o livro de Esther todo. É uma bênção. Eu sei que Deus vai falar muito no seu coração. São apenas capítulos poucos, mas o Senhor, Ele fala. 10 capítulos só, se você tiver coragem. Mas se você não tiver, leia o 4 e o 5, para você ver o poder de Deus através do jejum, através da consagração. Nós precisamos entender que o Senhor nos quer usar como instrumentos da presença dEle, onde quer que Ele te colocou. Não é outro, é você. Nós precisamos fazer a diferença em nome de Jesus. Nós precisamos fazer a diferença, mas para que essa diferença seja feita, há necessidade de renúncia, de consagração, de jejum. Matar a nossa carne, para que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado. Aleluia. Porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. E Ele está aqui nessa manhã. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda adoração. Ele é digno. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Peça ao Senhor para te sondar, para te mudar nessa manhã. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando acendo e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todo